Salve, salve, meu amigo, minha amiga, minha princesa, minha rainha. Olha só, a gente vai dar seguimento numa aula extra que eu, por bem, resolvi colocá-la como aula extra porque é um assunto que é um pouco mais delicado, demanda um pouco mais de atenção de sua parte, porque nós vamos falar de concausas. E o que são essas concausas? Nada mais são do que aquelas causas paralelas que influenciam no resultado naturalístico. Esse é um assunto, esse é um tema que é próprio da teoria geral do crime, é algo que é ligado, necessariamente ligado ao subtema, ao subtópico do fato típico, não é? Porque você vai lembrar junto comigo que aquela ideia da tipicidade como primeiro substrato do crime necessita que haja a presença de uma conduta humana, quer seja omissiva ou comissiva, um resultado naturalístico e um nexo de causalidade que liga a conduta e o resultado. Então, dentro desse assunto de concausas, eu já quero trazer para você esse link, tá? Para que você rememore aquilo que nós já estudamos no passado sobre tipicidade, sobre fato típico e nexo de causalidade. Já vem comigo então no nosso slide de capa, nós já temos aí as nossas concausas como aula extra, e lembre que o nexo de causalidade, já entrando na nossa aula de hoje, que o nexo de causalidade é justamente o elo. E o que é esse elo? É o vínculo que se estabelece entre a conduta do agente, vem cá, comissiva ou omissiva, que liga esta conduta ao resultado por ele produzido. E dentro desse fato típico, né, dessa tipicidade, melhor dizendo, que nós temos conduta, resultado e o nexo de causalidade que os liga quando, e aí você já pega o link do que aquilo que nós já estamos no passado sobre nexo de causalidade, quando o resultado produzido, preste atenção, quando o resultado produzido puder ser produzido por outras causas ou por outras condutas que não necessariamente a conduta do agente delituoso. Ou seja, esse mesmo resultado pode ser produzido por esta conduta, bem como pode ser produzido por esta outra conduta. Então, quando nós temos essa pluralidade, essa é a palavra, quando nós tivermos essa pluralidade de causas, que são chamadas de concausas ou pluralidade de comportamento, nós poderemos ter um resultado diferente daquele inicialmente previsto pelo agente delituoso. É esse o tema da nossa aula de hoje. Aquilo que você conhece a partir de agora como concausa. Essa pluralidade de causas que concorrem para o mesmo evento. Pois bem, sabendo do conceito, tá? Que não é um conceito fácil de ser absorvido, eu quero que você, neste momento, saiba que essas concausas, elas podem ser classificadas como dependentes ou independentes. Qual a diferença, portanto, de uma para outra? Essas concausas, não esquece desse desenhozinho aqui que vai ser importantíssimo, tá? Essas concausas dependentes, elas não são capazes de produzir o resultado naturalístico. Por si só, nós temos aqui a causa principal, né, que é o agente, que produz um resultado. Quando as concausas são dependentes, elas isoladamente, vou botar aqui, ó, de vermelho.
elas isoladamente, elas não conseguem produzir o resultado naturalístico. Por quê? Porque elas dependem da existência dessa principal para que possa ser produzido o resultado naturalístico. As independentes não. Tanto faz o agente executar a conduta dele, como não. As independentes ainda assim conseguirão chegar ao resultado naturalístico. Essa é a diferença das concausas dependentes das independentes. Eu não vou citar exemplos agora, porque eu quero que você perceba como os exemplos são classificados a partir dessas subclassificações, tá? Então vá com calma, vá devagarinho, vá anotando, que é um assunto muito delicado, que tem muita informação minuciosa. Sabendo disso, venha comigo que eu quero que você analise agora as concausas independentes. Lembrando que as independentes conseguem, por si só, produzir o resultado naturalístico, mesmo que não haja execução da causa principal. Então, dentro da concausa independente, nós temos as absolutamente independentes. Olha como é que isso vai se ramificando. Dentro das independentes, nós temos as absolutamente independentes e nós temos as relativamente independentes. Todas elas são independentes, ou seja, todas elas conseguem chegar ao resultado naturalístico desvinculadas da conduta principal do agente. A diferença é que umas são absolutamente independentes, outras são relativamente independentes. Vamos ver cada uma delas separadamente. Venha comigo, primeiramente, com as independentes. O que são essas concausas absolutamente independentes? São capazes por si só, como está no conceito, ó. São capazes por si só de provocar o resultado. E detalhe, não se originam da conduta do agente. Por isso que são absolutamente independentes. A expressão que você vai colocar no seu caderno, nas suas observações, é essa. Elas são totalmente desvinculadas da conduta do agente. Eu vou repetir. Elas são totalmente desvinculadas da conduta do agente. E qual a consequência prática disso? Se elas são desvinculadas da conduta do agente, o agente não responde pelo resultado executado. Ele somente responde pelos atos já praticados, ou seja, ele vai responder por tentativa e não pelo crime consumado. Preste atenção nesse exemplo que eu vou citar a partir de agora, que você percebe que há uma quebra do nexo de causalidade. Quebra do nexo de causalidade, outra informação importantíssima. Nas concausas absolutamente independentes, perceba, se eu tenho um resultado com várias causas e a causa principal ela não produz o resultado e as causas paralelas, as concausas, são capazes de produzir o resultado, mesmo que desvinculada da conduta do agente, eu quebrei o quê? O nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, porque o resultado foi produzido pelas outras concausas que não a causa do agente. Essa observação é primeira de luxo. Quebra do nexo de causalidade, porque elas são desvinculadas da ação do agente, são totalmente inusitadas. Pegou a ideia? Dentro das concausas, olha como elas vão se subclassificando. Dentro das concausas absolutamente independentes, elas também podem ser classificadas como pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Vem cá. Pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Olha a linha do tempo. As concausas que são pré-existentes, elas existem
antes da ação do agente. As concausas concomitantes, elas surgem a partir do momento que o agente começa a executar a sua conduta. E as concausas supervenientes, elas só aparecem depois que o agente executa a sua conduta. É olhar para a linha do tempo. Pré-existente, concomitante, superveniente. Pré-existente já existe antes da conduta do agente. Concomitante, ela só surge quando o agente começa a executar. E a superveniente só surge quando o agente termina a execução de sua conduta. Então, pega essa ideia e vem comigo entender como funciona cada uma delas e os exemplos para que você tenha aí, para que fique claro na sua cabecinha. Vem cá. Olha a pré-existente. Ela existia o quê? Antes da conduta do agente. É uma condição que já existia. Ou seja, como é uma condição, presta atenção que a gente está falando das absolutamente independentes. Lembrando que absolutamente independente produz o resultado mesmo sem a ação do agente. Então, se é uma concausa absolutamente independente pré-existente, que existe antes da conduta do agente, o resultado vai ser provocado mesmo que o agente não faça nada. Mesmo que o agente não execute absolutamente nada, o resultado ainda assim será atingido. Olha com esse exemplo aqui para ficar claro. O agente desfere um disparo de arma de fogo contra a vítima. Essa foi a conduta do agente, né? Que, no entanto, vem a falecer pouco depois. Não em consequência dos ferimentos, mas porque antes tinha ingerido o veneno com intenção suicida. Olha como esse exemplo deixa claro. A condição existiu antes, durante ou depois? Antes. Porque a criatura tomou veneno antes. Certo? O fato dela ter ingerido o veneno ia provocar o resultado morte? Invariavelmente ia. Por isso que é uma concausa absolutamente independente. Não depende do sujeito ir lá, esfaquear a vítima, dar um tiro na vítima, não. Ela invariavelmente ela ia morrer. E é um evento que já existia antes da conduta do agente. Uma concausa absolutamente independente pré-existente. Professor, então o agente que deflagrou o projétil de arma de fogo, ele não vai responder por nada? Vai. Ele vai responder pelos atos já praticados. Então ele vai responder por tentativa de homicídio. Professor, mas ela não morreu? Morreu. Mas ela morreu não em decorrência da conduta do agente. Ela morreu em decorrência da conduta suicida de ingerir o veneno. Por isso que ele não responde por homicídio consumado. Ele responde pelos atos já praticados. Por isso que ele responde somente pela tentativa. Cuidado, cuidado. Ok? Olha esse outro exemplo. Anterior à conduta concorrente do agente, A alveja B com um disparo de arma de fogo, mas B morre em razão do veneno ministrado a ele anteriormente por C, em razão do tiro. Lá no primeiro exemplo era uma conduta suicida, agora foi outra pessoa que ministrou o veneno. Se a pessoa vier a óbito em razão do veneno, quem vai responder por homicídio consumado é quem? É o C. Professor, e o A que deu os tiros? Somente por tentativa. Somente por tentativa. Pelos atos já praticados. Olha a explicação. O veneno é causa pré-existente. Absolutamente independente, pois a vítima não bebeu o veneno em razão do disparo. Ou seja, a conduta do agente de disparar a arma de fogo não tem nada a ver com o veneno. Por isso que é absolutamente independente. Vamos ver agora uma causa concomitante, ou seja, ela começa no exato momento em que a ação é desenvolvida pelo agente, mas ainda assim continua sendo desvinculada.
Ou seja, ela vai produzir o resultado naturalístico. Olha esse exemplo aqui. Wilson e Pedro se encontraram debaixo de uma marquise de um prédio, quando começaram a severa discussão. Wilson, que portava uma faca, parte em direção de Pedro com o intuito de matá-lo. No exato momento em que desenvolvia movimentação corpórea para atingir a vítima na região vital, parte da marquise do prédio desaba e atinge Pedro, causando a morte em decorrência do quê? Do esmagamento. Pedro morreu? Morreu. Pedro morreu em decorrência da facada ou do desabamento? Do desabamento. Então, invariavelmente, o Pedro ia morrer? Ia. O desabamento é vinculado à conduta do Wilson de esfaquear a vítima? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, é o quê? Uma conduta desvinculada, absolutamente independente. Ela já existia antes? Não. Ela começou a existir quando? A partir do momento da execução da conduta do Wilson. Portanto, ela o quê? Concomitante. Sim, mas o Wilson deu uma facada, não deu? Deu. Por isso que é homicídio tentado e não consumado. Mais uma vez, as causas absolutamente independentes, o sujeito responde somente pela tentativa. A diferença é que existem causas anteriores, causas concomitantes e agora para você, causa superveniente, que aparece depois, posteriormente. Wilson ministra veneno na alimentação de sua sogra. No entanto, antes do veneno produzir efeito, seu cunhado Lelo, que também odeia a sogra, entrou na residência e o quê? Deu um tiro na sogra, causando a morte. A sogra morreu de quê? Foi do veneno ou foi da bala? Da bala. A bala ia matar a sogra de qualquer jeito? Ia, absolutamente independente. Essa condição existia antes? Não. Ela existiu a partir do momento que ela tomou o veneno? Também não. Ela começou a existir quando? Depois que o sujeito executou a conduta de envenenar a sogra. Causa superveniente naquela condição de absolutamente independente. A causa efetiva é posterior à conduta do agente. Moral da história, o Wilson responde pela tentativa de homicídio. Em todos os casos aqui, nas absolutamente independentes, ele responde pela tentativa de homicídio. Professor, onde é que está isso? Artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, quem dá causa é que responde pelo crime. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Quando a criatura envenenou a vítima, ela ia morrer do veneno? Ia. Só que ela morreu antes de outra coisa. É uma concausa absolutamente independente. É por isso que quem ministrou o veneno só responde pela tentativa. O parágrafo 1º é uma exceção que eu vou já te explicar nos próximos exemplos, quando eu mostrar para vocês as causas relativamente independentes. Então aqui é o pulo do gato para você entender essa ruptura do nexo de causalidade, onde você vai argumentar com essa teoria aqui, ó, teoria da condição sine qua non. Teoria da condição sine qua non. Teoria da condição sem a qual não haveria resultado. É isso que significa. Condição sine qua non, condição sem a qual não haveria o resultado. Por isso que a marquise é que matou, a bala foi que matou, e o sujeito responde no crime pela modalidade tentada. Essa é a grande diferença. E aí, por fim, para a gente encerrar esse primeiro momento, que é justamente das absolutamente independentes, lembre que se o enunciado da questão, por exemplo, apontar que o sujeito tinha dolo não de matar, mas de lesionar, aí ele responde pela lesão corporal consumada. Tá?
Ele desferiu uma facada, mas não foi na região vital, foi na perna da pessoa, foi no braço da pessoa. Ele não queria matar. A pessoa veio morrer depois porque a marquise desabou, pegou um tiro, se envenenou, etc. Aí não é tentativa de homicídio, não, porque uma facada lá no braço não teria intenção de tirar a vida da vítima. Ele vai responder pela lesão corporal. E aí sim, já foi consumado, porque uma situação não tem nada a ver com a outra. Pegou a ideia? Encerra por aqui, já voltamos no nosso segundo bloco.